heresias. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque tanto você como eu temos que ser contra isso. Mas infelizmente hoje, muitas pessoas por aí, nesse meio evangélico, infelizmente estão se entregando com avidez às heresias. Estão aceitando isso numa boa, com muita facilidade. Então, isso é algo que está destruindo muitas vidas, que não perceberam a gravidade da situação, não perceberam o perigo gravíssimo que são as heresias. E eles aceitam isso, dizem amém, aprovam, concordam, participam, são cúmplices disso aí. E o estrago está ficando cada vez maior por causa disso. Então, isso é algo que infelizmente desvia muitas pessoas da fé, deturpa a mente das pessoas, cauteriza e chega ao ponto delas não darem mais ouvidos à verdade, se entregando a essas heresias, a essas fábulas, a essas mentiras enganosas, que surgem no meio do povo com esse objetivo. Porque existem muitos homens pervertidos que falam coisas erradas para arrastar muitos discípulos atrás deles para o grande erro, que é ou que são as heresias. Então, isso é inaceitável, porque nós temos as Escrituras para usarmos elas a nosso favor contra esse tipo de coisa. As pessoas, elas, quando ouvem as heresias, elas acham legal, concordam e participam delas. E é assim que acontece. É a partir daí que se inicia o desvio da verdade, do Evangelho, da graça, da nova aliança e principalmente, claro, do próprio Senhor Jesus. Porque aqueles que aceitam heresias estão renegando o Senhor Jesus que um dia os resgatou. Assim, elas estão voltando ao próprio vômito. Elas que tinham sido lavadas voltaram a se revolver no lamaçal. Tudo porque as heresias destruidoras fizeram isso acontecer na vida delas. Então, é inacreditável que isso esteja acontecendo hoje. Parece que não temos as escrituras hoje mais. Parece que as pessoas não estão se importando com a sã doutrina e nem com as sãs palavras do Senhor Jesus. Elas estão passando do Evangelho para as heresias e isso causa um estrago enorme na vida delas. Muitas não perceberam isso. Muitas não perceberam isso ainda, não acordaram, não caíram em si na real sobre o perigo das heresias. Então, por exemplo, muitas pessoas não querem voltar para o Evangelho genuíno, como essa mensagem aqui diz. Mas elas se entregam às heresias numa boa, toleram de boa mente quem vem pregando heresias. Aceitam como se fosse algo normal, como se isso fosse acrescentar alguma coisa de bom para a sua vida espiritual. Quando pelo contrário, vai acrescentar coisas perversas, maléficas, terríveis. Isso é algo que não tem cabimento algum alguém dar lugar ou ocasião para as heresias hoje, porque já temos as Escrituras nos informando sobre o perigo dessas coisas, que não podemos se envolver com doutrinas estranhas ou várias doutrinas estranhas, entre as quais se incluem as heresias destruidoras. Destruidora de quem? Daquele que se apega a essa heresia, daquele que
faz dessa heresia uma verdade, algo próprio para ela. Como se isso fosse muito mais importante do que o evangelho genuíno, puro e simples. Então, aí que está o grande perigo. Que muitas pessoas não perceberam, não discerniram isso ainda. Mas é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quando isso penetra na vida de você ou de mim, causa um estrago gravíssimo. A vida em Cristo começa a se desviar da verdade. E aí ela só vai dia após dia indo de mal a pior. Essa é a realidade destrutiva que as heresias causam. O efeito delas é esse. É nocivo, é perigoso, é pernicioso. Não dá para aceitarmos isso mais. Então, eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Porque quem inicia ou infiltra essas heresias nas pessoas são os falsos mestres. E existem muitos falsos mestres por aí que estão introduzindo heresias destruidoras. Isso é terrível demais. Na epístola de Judas fala sobre isso, leia lá. É a última epístola antes do livro de Apocalipse de João. Em menos de 10 minutos você lê aquela epístola ali e fica por dentro do que Judas estava querendo falar para os irmãos daquela época. Onde ele fala que muitos estavam se introduzindo no meio do povo dissimuladamente. Então, eu vou ler aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então está escrito assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, esse texto aqui é bem esclarecedor, tanto para você quanto para mim, para que agora possamos estar prevenidos, acautelados, para que possamos nos prevenir dessas coisas. Tomar essa precaução é necessário sim, para não deixarmos que nenhum falso mestre hoje possa introduzir na sua e na minha vida heresias destruidoras. Porque nós não podemos aceitar heresias destruidoras em tempo algum. O que devemos aceitar é a verdade, a graça, o evangelho, a nova aliança e o próprio Senhor Jesus. Então, é isso que tem que acontecer. E eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Tem que existir esse entendimento, porque esse texto aqui é bem claro a respeito disso. Quando alguém lê esse texto, nele não resta mais nenhuma dúvida a respeito disso, e sim certeza e convicção, para que ele agora tenha a atitude perfeita de recusar essas heresias, repelir de suas vidas. Essas coisas são porcarias, são coisas nojentas, são sujeiras, são imundícias, são fermentos que um pouco deles pode levedar toda a massa. Então,
é preciso entender a periculosidade das heresias destruidoras, para que elas nunca possam destruir a sua vida nem a minha vida. O intuito das heresias destruidoras, o objetivo delas é esse, destruir a sua vida e a minha vida. Sem dúvida alguma. E muitas pessoas hoje estão sendo destruídas por causa das heresias destruidoras. Então, não dá para brincar com esse tipo de coisa. Pelo contrário, você tem que continuar em Cristo com seriedade. E se purificar dos erros das heresias, para escapar e fugir fora de todas elas. Não se envolva com isso em tempo algum. Não deixe que as heresias destruidoras possam te enredar a sua mente, enredar o seu modo de pensar, de falar e de agir. Não deixe que as heresias tomem conta do seu corpo, alma e espírito. Porque você tem que viver irrepreensível em relação a isso até a volta do Senhor Jesus. Não tenha nenhum contato com heresias. Recuse todas elas. Você fará um bem espiritual para a sua vida, assim como eu farei um bem espiritual para a minha vida, se tanto você como eu recusarmos isso. Não aceitarmos em tempo algum. Já temos o melhor. O Senhor Jesus já nos deu o melhor para vivermos uma vida que possa ser vivida para o inteiro agrado dele. E ninguém vai viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus se envolver com heresias destruidoras. Se deixar as heresias destruidoras tomarem conta de sua vida. Se você aceitar isso numa boa. Não tolere de boa mente quem vem pregando heresias destruidoras. Não cometa esse erro. Então, é preciso tomar cuidado com isso, pessoal. Porque hoje, no século XXI, existem muitas heresias destruidoras afetando a vida de muitas pessoas por aí. Elas partem de pastores, bispos e apóstolos, que são os falsos mestres dos quais Pedro está falando aqui. Ele falou que isso iria acontecer e está acontecendo hoje. Já começou naquela época e veio até os dias de hoje. Então, é preciso tomar cuidado extremo com isso, para não deixar que essas heresias destruidoras destruam a sua vida. Então, eu espero que cada pessoa hoje entenda isso. Porque a vida em Cristo, ela tem que ser uma vida que não possa se deixar levar por heresias. Às vezes elas aparecem com boa aparência, como algo aos seus olhos que é agradável. Talvez até seja uma visão perfeita, digamos assim. Elas são faladas, elas são introduzidas com palavras suaves e lisonjas, para você ficar propenso a aceitar esse tipo de coisa. Mas não se engane com esses raciocínios falazes que são usados para introduzir heresias destruidoras. Não caia nesse engano. Não deixe que ninguém te engane a esse ponto. Porque, como já disse, nós já temos as escrituras aqui. Elas falam muitas coisas a respeito disso. Para que tanto você como eu hoje possamos ter uma vida em Cristo saudável. Porque o que causa a doença, o que faz muitas pessoas serem corroídas como câncer, são as heresias destruidoras. É algo mortífero. Essa é a realidade. Tem que se falar isso dessa forma para ver se alguém acorda. Porque muitas pessoas hoje precisam sair das heresias destruidoras às quais elas foram enredadas. Porque elas aceitaram isso numa boa. Então, às vezes,
As heresias destruidoras, elas nos iludem, elas nos cegam o entendimento. Elas não nos deixam ouvir a verdade. As pessoas que hoje estão envolvidas e enredadas por heresias destruidoras se recusam a dar ouvidos à verdade. A heresia destruidora causou isso nelas, sem dúvida alguma. Então, isso é horrível, pessoal. É horrível. Heresias destruidoras são abominações. São coisas nojentas. Que não podem nos sujar em tempo algum. A sua vida e a minha vida não pode ter essa nódoa, essas manchas. Os nossos sentidos não podem se embotar por causa de heresias destruidoras. Então, não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. É preciso vivermos uma vida em Cristo saudável. O que nós devemos fazer é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus dia após dia. Dia após dia, nós temos que se transformar pela renovação da nossa mente, não se conformando em tempo algum com heresias destruidoras. Não se amolde a nenhuma delas. Porque elas tentam te seduzir, elas te assediam de forma tenaz para você cair nelas. As palavras que são usadas para te iludir com heresias destruidoras são muito boas. É uma retórica perfeita para enfeitar algo que é terrível. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão caindo nesse erro. Facilmente. Foram presas fáceis para essas heresias destruidoras. Porque elas começaram a confiar nessas heresias destruidoras e isso passou a fazer parte da vida delas. Elas praticam heresias destruidoras e acham que isso é bom, porque dá resultado financeiro para esses falsos mestres. É por causa dessas heresias destruidoras que muitos desses falsos mestres hoje estão ricos, se aproveitando da boa fé das pessoas, fazendo elas serem massa de manobra dessas heresias destruidoras. Então, isso é terrível demais. Esse mal tem que ser cortado pela raiz de sua vida, assim como tem que ser cortado também na minha vida também. Temos que fazer esse corte definitivo, porque tanto você como eu devemos estar como ramos fixados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ele é suficiente para você e para mim. Então, nós devemos ouvir ao Senhor Jesus. Como o próprio Deus falou, a Ele ouvi. Não dê ouvidos a heresias destruidoras. Cai fora disso. Agora, você tem um único mestre, Cristo Jesus. É a palavra dele que você tem que ouvir. E quem ouve a palavra do Senhor Jesus e as pratica, é comparado ao homem prudente. Mas aqueles que, infelizmente, se deixaram enredar pelas heresias destruidoras, são comparados a homens insensatos. Então, isso é perigoso demais. E para evitar que isso aconteça, é hora de nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras, para que por meio desse conhecimento possamos nos firmar na verdade e principalmente em Cristo Jesus. Então, eu espero que essa palavra possa ajudar de alguma forma as pessoas que hoje se entregaram a heresias destruidoras por causa de falsos mestres que existem por aí. Então, que essa palavra possa atingir essas pessoas.
e fazer elas mudarem de atitude. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.